Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Camila Dantas. E Eduarda Queiroz. E hoje nosso tema é pai de autista, né? Estamos aqui com um convidado especial para falar de sua experiência, né, de descobrir o autismo em seus filhos. Como foi lidar com essa descoberta, quais são as dificuldades aí que encontra no meio do caminho para os tratamentos. E estamos aqui com Alexandre Sobral. Olá, pessoal. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu posso dizer que estou no outro lado da mesa. E a mesa é sua. Fique à vontade. Legal, então vamos lá, sou de vocês. Não, mas por isso você falou, hoje estou do outro lado da mesa, Sim, né? Quem está ouvindo não sabe o que é. Eu sou Alexandre Sobral, eu sou gerente de inovação aqui do Hub Brazon, onde é produzido o podcast das meninas. Né? Em geral, fico do outro lado da mesa na edição e hoje eu estou aqui como do lado de cá. Super especial. Isso mesmo. Então, você já se apresentou, né, Alexandre? Vamos começar aí. Como foi? Duda já adiantou. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, uma creche pessoal. E aí, quais deles que vocês descobriram? Como foi essa descoberta do espectro? Conta um pouquinho pra gente, Alexandre. Pronto, vamos lá. Nós temos 3 filhos, né? É um escadinho de um para o outro. Mas a gente descobriu com o do meio, com o Miguel. Hoje ele tem 7 anos. Né? E é uma descoberta, assim, onde você começa a se negar dia após dia, né? Miguel, ele já era uma criança que a gente achava, na época, muito tímida, muito resguardada. Ele começava a demonstrar alguns estereótipos, só que você fica sem querer ver, você mesmo vai passando com o pai, né? Então, muitas vezes tinha pessoas que chegavam na nossa casa e iam falar: "Oi, Miguel, tudo bem?" E o Miguel fechava o olho, baixava a cabeça, olhava para o outro lado, às vezes revirava o olho. Aí, não, ele é tímido, ai, que lindo. E foi passando o tempo e aquela timidez não melhorava de jeito nenhum, né? Ela não passava. E eu lembro até minha mãe, na época, de repente ela: "Alexandre, preste atenção no comportamento dele. Não, a senhora tá vendo cabelo em ovo, você é uma criança tímida, isso é normal." E o irmão era extrovertido. E foi passando o tempo, o Miguel não falava muito, não demonstrava muitas emoções, na época, as coisas. E a gente foi e colocamos ele na escola um pouco mais cedo do que a gente pretendia. Então, com 1 ano e meio, ele foi para a escolinha. Com 3 semanas de aula, aí a professora chamou, fez: "Olha, eu noto alguns comportamentos estranhos em Miguel. Seria bom vocês verificar." E mostrou umas imagens que a escola tinha câmera. Na época a gente morava em João Pessoa. E você viu os coleguinhas brincando e Miguel no canto da sala sozinho. Brincando sozinho. Se isolava. Olhando para a parede. Ou então é como se ele ficasse assustado quando as crianças estavam numa interação maior. Aí você começa numa fase de se auto-enganar. Porque, assim, os estereótipos sempre estão lá. Sim. Cabe você prestar atenção para identificar: poxa, isso aqui é um sinal de alerta. Mas aí a gente levou ele no pediatra e começamos uma bateria de coisas. Pode ser surdez. Aí vamos fazer os exames específicos. Pode ser algo visual. Então vamos no oftalmo. Né? E você sempre joga o neuro por último. Sim. Né? Vai descartando, vai descartando. É o medo, né? É o medo. Isso, não. E você fica numa coisa besta, muitas vezes, assim. E se for, o que é que as pessoas vão pensar? É porque é estranho. Ninguém se prepara para isso. E é algo diferente porque visualmente, externamente, é uma criança típica. Né? E ele brincava, tinha as coisas dele, mas você fica se enganando. Então, o ponto-chave da gente, assim, vamos parar e levar ele no neuro, foi quando ele fez uma lembrancinha de carnaval na escola, que era um bombinho, cheio de lantejoulas. Quando ele chegou em casa, ele passou uma noite tirando lantejoula por lantejoula e enfileirando por cor. Fez uma fila enorme. Muito tempo fazendo isso. Tirava, colocava. Puxa, tem água aí, não tem como. Aí a gente teve uma primeira experiência que foi bastante negativa. Vamos procurar um neuro.
né? E procuramos lá bastante tempo, né? Era um senhor já. E Mas era especialista em autismo ou era não, era um neurologista que atendia crianças e tal, e a gente foi. Bastante experiente, né? Tinha Sim. boas referências, assim, no catálogo do plano de saúde que a gente tinha e tal, e a gente foi lá. E minha esposa estava grávida da terceira filha, né? Aí ele chegou lá, mal olhou para Miguel, a gente levou Miguel, fez umas perguntas ou outra, aí nem olhou para a gente, ele fez, temos um autistazinho aqui, né, papai? Bota na fono, matricula na escola, em 6 meses a gente vê o que é que melhorou. Desse jeito. Aí eu disse, como é autismo? Ele é normal, isso acontece hoje, descobre muito, mas treinando fica tudo bem. E aí minha esposa teve uma crise de choro. Treinando fica bem. Dessa forma. Né? A gente não tinha ainda nada na literatura, não tinha estudado nada. E foi um baque. E ela passou uma tarde em prantos. E grávida. E grávida. Aí, tipo assim, ele não deu a notícia, ele atropelou a gente. Né? Aí os caras vão para uma segunda opinião. Não é nem para descartar, mas é pelo menos para uma pessoa que me atenda com respeito. Tem uma nova experiência. Entender o que é. Pois é, porque eu acredito assim que o profissional ele tem que ser empático. Aquilo ali não é uma notícia fácil de digerir. Né? E a gente procurou um outro profissional. Quando chegou lá, aí Miguel já tinha começado, o que é que ele falava? Papai, mamãe e as letras. Qual idade? Ele tinha 2 anos. Já, né? Aí a gente levou e quando entrou na sala, ele olhou para a porta e fez P-U-X-E. Ele não leu o que era push, mas falou. Ela, nossa, temos um gêniozinho, né? Venha cá, criança. Aí eu já comecei, tem o nome do menino na ficha, né? Venha cá, criança. Aí, olha, botou o teclado do computador e me diga as letras. E ele falava em qualquer ordem. Mas por quê? Porque ele já estava em hiperfoco, vendo muito videozinho no YouTube, as letrinhas e tal. Então, com 2 anos, ele já sabia os números de 1 a 100 e todas as letras. Ele sabia. Ela, olha, pode ser um caso de hiperlexia associado, mas diante do que vocês estão falando, pai, mãe, a gente também não tinha nome. Né? É um caso, o que é? Agora a gente tem que colocar ele na terapia, para ele começar, e aí os terapeutas vão avaliar, vão dar um retorno para a gente. Aí eu já tinha aceitado e minha esposa ficou um pouco retrucada. E ficou naquela esperança de, se ele fizer as terapias, ele vai ficar bom? Ele vai sair do espectro? Não existe essa coisa de sair do espectro. Né? Mas aí, às vezes, como pai, você fica naquela esperança. Não, ele vai ficar tão bem que ele vai sair. Né? E aí, começamos na saga das terapias. E aí, a gente entrou em um mercado que todo pai tem que tomar muito cuidado. Hoje a questão do autismo virou uma fonte de renda para muitos profissionais. Né? Então você tem que procurar bons profissionais, principalmente profissionais que sejam muito empáticos, que tratem a criança. E nesse meu termo eu já digo, rapaz, eu vou procurar outro neuro. Porque não é nem pela questão de não acreditar no diagnóstico, mas eu preciso de ajuda para ajudar ele. Eu preciso me sentir confortável com alguém, né? Exatamente. E aí a gente procurou mais, e minha esposa na época ficou mais resistente. Ela ainda ficava, poxa, será que é mesmo assim? Vamos querendo se agarrar a qualquer coisa que não desse. E aí a gente foi para outro neuro, né? Inclusive o conterrâneo de Campinas, que atende João Pessoa, e ele foi muito massa com a gente. Porque o que eu achei da consulta? Quando eu entrei, ele já nos chamou pelos nomes. Oi, Alexandre. Oi, Daniele. Oi, Miguel. Miguel, eu preciso falar com você. E o cara sentou no chão com ele. Já faz toda a diferença. E aí ele puxou conversa, ele olhava no olho para ver se ele segurava, e tentava brincadeira, e cantou uma musiquinha para ver se ele... Aí na época ele tinha colalia, aí ele já... Tudo que ele falava, o médico falava, o Miguel repetia. Então aí ele já foi vendo tudo e sentou com a gente. E acho que ele disse umas frases assim que, para mim, foram marcantes. E hoje me levam mesmo a lutar para que Miguel tenha uma vida o mais normal possível, dentro dos limites que o transtorno impõe a ele, né? Mas ele disse assim, pai, mãe, não importa o que ele tem,
Você vai deixar de amar seu filho se ele for ou não for autista, se ele tiver um outro tipo de transtorno? Porque o tratamento, na maioria das vezes, é o mesmo. É multidisciplinar, Sim. é acompanhar, é fazer com que ele tenha individualidade, que ele seja funcional. Então, na verdade, importa se eu disser aqui que ele não é, que ele tem isso e aquilo. Ame seu filho, trate do seu filho, cuide do seu filho. Pronto, isso aí. Diferença, né? Do Foi. tratamento. Isso Diante aí das é. experiências anteriores, É. então, né? Treinar pra amar, né? É. Vamos fazer um treinamento do primeiro, né? Eu vi um ser humano falando comigo. Sim. E não uma pessoa, porque, por exemplo, existe médico que atende aí numa tarde 10 pacientes. Pô, isso é impossível. Com respeito e cuidado, é impossível. É. Agora, aí a gente começou na batalha com ele, né? Aí vamos. Procuramos também. Esse terapeuta eu gostei, esse eu achei meio frio. Não desmerecendo as pessoas, porque existem pessoas que se adaptam a diversos modos diferentes, né? E aí a gente foi e começou a ver resultado. Então, várias estereotipias iam sumindo, outras às vezes ficavam maiores, mais intensas. A gente, como pai, foi aprendendo a lidar, lendo também, né? Que A é gente importante. começou a fazer um curso de aba também. E sempre assim, procurando absorver de médicos e de outros pais que já passaram. Lógico que o autismo ele é um guarda-chuva, então nenhum é igual ao outro. Então você tem que tratar seu filho na individualidade, né? E a gente veio. Aí Miguel começou a falar. Eu digo, poxa, olha, ele fala, ele é verbal. Já é uma vitória. Né? Então o Miguel começou a olhar no olho. Então o Miguel parou de andar de ponta de pé. Então ele parou de rodar. E a gente vê no fruto dessa terapia. Agora, aí cai naquele, poxa, eu acho que ele vai chegar num nível de... Aí saiu o diagnóstico diante dos que os terapeutas falaram, a gente recebeu o diagnóstico. Não, Miguel tem transtorno do espectro autista e ele está no grau moderado. Aí eu, poxa, moderado, ele faz tudo isso, ele é moderado, porque ele não é leve. Tem gente que a gente, se não falar que ele é, porque ele está no grau moderado. E eu não entendia isso. Mas, naquela história, se eu preciso amá-lo, vamos amá-lo. Agora, o que depende de pais que é difícil? Você tem que ter uma rotina. Você tem que ter uma rotina tanto em casa, mas uma rotina seguinte, de tempo com eles. Porque, na verdade, o terapeuta, ele ajuda. Mas o remédio está em casa. Sim. O remédio está na acolhida, está no amor, está no carinho que você tem pelo Até seu porque filho. o terapeuta é uma horinha ali naquela semana. Exatamente. Em casa você tá todo dia. Isso. Então, na verdade, a terapia é para dois. Para o pai lidar, né? Que o médico, muitas vezes, o terapeuta lhe orienta, né? E também, dele, no lugar, você tem que identificar gatilho, tem que começar a criar métodos de equilíbrio para ele se regular, né? Aí você começa a enfrentar crises de hipersensibilidade, você começa a entender outros pais, né? Você vê, por exemplo, tem uma criança lá no supermercado gritando, chorando, e é horrível que você tá ali, aí passa alguém e faz, é manha. Ou então o famoso, é falta de peia. Só vai levar peia você lá sabe o que eu tô falando. Né? E aí você começa a se tornar empático com outros pais que você vê naquele. Uma vez eu fui num shopping e tinha uma criança transtornada no banheiro, se debatendo no chão, e o pai estava perdido, foi no banheiro masculino, né? E não sabia o que fazer com ele desesperado. Aí eu me aproximei e aí eu me liguei que era o som daquele aparelho que você enxuga as mãos, que ele faz um barulho enorme, né? Faz. Ela disse, será que ele não está incomodado com barulho? Deixa eu te ajudar, vamos tentar levar ele para ali. Não, mas ele tem que enxugar as mãos. Eu digo, não, vou pegar uma toalha de papel, vamos ver se afastando ele melhora. Aí fui com o pai, acompanhei. Rapaz, com 3 minutinhos fora, a criança acalmou, se regulou. Não? Aí quer dizer, então você tem que treinar depois ele a estar num ambiente com esse tipo. Só que você só descobre literalmente na prática. Né? E é curioso porque, assim, a criança, ela vai ser regulada inicialmente pelos pais. O pai é que vai ter que identificar isso, a mãe, para poder regular. Até que ele tenha maturidade para entender aquilo, é lógico que uma hora isso vai acontecer. Para ele, como adulto, saber, não, isso aqui para mim me incomoda, eu não vou ficar... ferramenta. Isso. E aí a gente começou, eu com o pai, Dani também junto, aí a gente começou a criar, vamos tentar identificar os gatilhos. Pra gente ensinar ele, assim, que quando ele estiver sentindo isso, ele pode fazer isso. Aí, na época,
Um que a gente conseguiu para ele sair das crises era o banho quente. Então, às vezes eu entrava com ele, cantarolava alguma coisa, aí pronto, você escolhe aqui na parede, deixa a água quente, aí ele relaxava, respirava, aí agora eu tô bem. Pronto, eu digo, pronto, então se você sentir isso, se você estiver em casa, papai não tiver, mamãe não tiver, você estiver com alguém, então você pede para tomar um banho, né? Mas agora, ele tem que entender isso antes de entrar. Agora, daqui que a gente identificasse, aí hoje ele tem um regulador próprio. Ele desenha. Quantos anos ele tem hoje? Ele tem 7. Aí ele criou isso pra ele. Agora sim, resma lá em casa aí tem de feira. Feijão, arroz e resma. Né? Por semana a gente joga desenhos no lixo. Os que ele permite, tem uns que ele guarda, né? E ele sabe que ele tem. Então, quando a gente viu que tinha idade, a gente, Miguel, você tem autismo, sua cabecinha pensa de um jeito diferente, mas você não é diferente de ninguém. Você vai ter que achar o seu jeito de fazer as coisas. Sim, aí, às vezes, ele se apresenta e faz, oi, eu sou Miguel Sobral, eu sou autista e desenhista. Morre de rir. Então, não é um problema para ele. Aí, hoje, ele tem esse regulador próprio que ele descobriu. O problema que eu enfrentei há pouco foi na escola agora, que a gente teve que conversar. Isso que eu ia perguntar, e a escola? Pois é, a escola é um outro papo. Então você tem que estar muito seguro de quem é você, de quem é seu filho, do que ele precisa e do que ele tem direito. Sim. Então acho que o principal, pai e mamãe também, é se informar, né? Existem aqueles que negam e existe aquele que aceita, mas também se ele não for buscar, ele não vai ter, não vem fácil para você. E nem vai saber se posicionar, né? Não. Inclusive, você tem que saber até para mensurar quem está tratando seu filho na terapia. Sim. Às vezes você vê a terapia do jeito que fez, você é profissional, tudo bem, mas com ele assim não funciona, por isso. Né? Não é que você vai... Tem experiência maior, né? Exato, você convive. Né? Aí ele desenha e a gente manda um caderninho para a escola e a professora diz, não, você tem uns horários de desenhar. E, por exemplo, ele aprende muito rápido, né? Eu fiquei com a alegria da minha vida, porque no meio da pandemia, Miguel está no primeiro ano se alfabetizando. Aí, online. Terrível. Aí, lá. Então, você pegou professores perdidos, porque não tinham, né, essa coisa. Aí eu fiz para mim assim, eu sempre nivelo mais para baixo para eu ter uma grata surpresa. Para cima, né? Aí eu digo, Jesus, se ele não aprender, beleza, tenta, e a gente, ano que vem, tenta de novo, mas não vou cobrar dele. E aí ele me surpreendeu, porque foi assim, até setembro, outubro, nada que eu visse. De repente, o menino lia tudo. Parece que viu uma chave. E lê melhor do que eu, você brinca. Então, aí ele aprende rápido, e ela assim, ele terminava a tarefinha, ele gastou a mente dele, ele tem um processo de aprendizado dele que depois ele precisa regular, porque senão a cabecinha dele fica cheia. Então, aí ele precisava desenhar, que era para ele se equilibrar, e ele não podia. Aí isso gerou, então ele chorava, não quero ir para a escola porque não posso, então a gente teve que falar, explicar, e a professora entendeu, e quando aplicou ficou muito mais fácil, né? Aí vem as diferenças, por exemplo, tem crianças que funcionam com a terapia que você vai o dia todo e faz corrido. Ele não, o Jean Miguel, ele tem que ter os espaços dele, para a mente dele vagar, então uma terapia seguida da outra não funciona, tem que ser pontual. Então hoje a gente faz com ele elas pontuais, tal dia você tem fono, tal dia você tem TO, e aí vai. E é um conjunto multidisciplinar que ele vai fazendo, né? Então, hoje, muitas estereotipias foram embora, outras persistem. Por exemplo, a seletividade alimentar é terrível para você como pai, porque Miguel, ele não se alimenta, por exemplo, feijão, arroz, ele não consegue. Ele não consegue nem ficar na mesa com a gente. Se ele sentir o cheiro, ou ele vê, ele não come. Então, aí a gente tem que... Isso. Então, a gente tem que criar alternativas. Aí ele, eu quero comer só bolo, né? Aí corremos para o neuro. O que é que eu faço? Não faz nada. Alimento do jeito que der, vamos usar uma suplementação. Eu tenho pacientes, por exemplo, aqui que só comem linguiça e tem que ser Seara. Por incrível que pareça, se você der de outra marca, ele sendo diferente não quer. Fica aí. Então, existe influência alimentícia? Assim, existe alguma coisa... Isso tem alguns profissionais que defendem, né? Outros não. Tem uns que dizem que o glúten... Aí, por exemplo, o açúcar. Miguel teve uma época que só queria bolo.
Aí eu digo, vou fazer o quê? Vou matar de fome? Então, né? Vamos dar bolo. agora, aí vamos suplementar, vamos tentar. Eu insisto, hoje é o dia da gente testar esse alimento. Aí, eu não quero. Tá bom. Aí eu digo, hoje você tá corajoso. Hoje eu me sinto corajoso. Então vamos tentar esse outro. Aí quando come uma festa lá em casa, todo mundo bate palma. E o autismo, ele vem, também a família tem que ajudar. O pai, ele precisa de uma rede de apoio. Nenhum pai, nenhuma mãe sozinho consegue, não. Porque às vezes você precisa até de ouvido. Fazer um ouvido já é, poxa, é uma ajuda que, a pessoa não sei lhe ajudar, não peça o ouvido. Já é, olha, você se sentir acolhido. E aí, quando você entende hoje, aí a família tá junto, isso melhora. Só que para a família estar junto, a gente termina tendo que explicar. Olha, funciona assim, é um transtorno, tal. Aí e vai ensinando os priminhos entenderem porque ele não gosta daquilo, daquele ele gosta. Porque... Outras crianças para entender. Exato, porque, por exemplo, aí tem os hiperfocos, aí tem semana lá em casa que só é Sonic. Então, é Sonic para cima, para baixo, para um lado. Aí na outra semana você traz um Sonic, olha, porque agora eu tô em Ben 10. Tá bom, vamos para Ben 10. Mas, e você respeitar e tentar canalizar esses hiperfocos, né? Para que ele aprenda. Aí, no meio de todo esse turbilhão com o Miguel, nasceu Maria, pequenininha. E quando Maria foi de 3 anos, mais ou menos, aí a gente começou a notar algumas coisas também. Eita. Aí, poxa, ela tem algumas certas resistências a certos tecidos. Etiqueta eu tenho que cortar, né? Então, a mãe para pentear o cabelo tinha que ser daquele jeito. Aí a gente aí foi o contrário, a gente já alerta, fez, vamos pro Lemo. Aí, parte da família, vocês estão vendo coisa demais. Não, isso é só um exagero. Não, vocês estão assustados, né? Como diz aqui na nossa gíria, estão assombrados. E, poxa... Agora tudo é autismo, virou moda. Aí, vamos lá. E quando a gente começa a estudar, Maria... propensa. Então, vamos fazer o quê? Que aí o diagnóstico não é dado assim, não é numa consulta. Então, vamos levar a Maria para terapeuta, aquela história. Mal não vai fazer. Isso. Né? Vamos levar e receber o retorno dos profissionais. E aí, a gente entrou num mundo... O autismo, geralmente, ele é mais fácil identificar no menino. E a gente descobriu que Maria fazia uma coisa que chama de masking. Ela disfarça os sintomas. Então, em casa, muitas vezes ela é uma, e na escola ela é completamente diferente. Uma roupa que ela não suporta em casa, mas ela está do lado de fora, ela sustenta, eu digo que ela é uma lady. Né? Que é a mulher mais resistente. É a pessoa que trabalha a mente, né? A gente vê o que ela quer. Mas aí a gente aprendeu sobre isso aí. Poxa, agora faz mais sentido. E aí Maria foi diagnosticada como leve. Aí eu entendi por que Miguel era moderado. Porque o de Maria quase imperceptível, mas só que causa limitações. O que é bom descobrir cedo, porque vai ter limitações que ela tem que se conhecer. Senão, quando ela entrar na adolescência, vai ser difícil. Por que eu não gosto disso? Porque eu não suporto isso? Porque eu só quero fazer aquilo. Aí gera o quê? Ansiedade, depressão. Crise, né? Então, quanto mais cedo, eu acho que é isso, é tentar não se enganar. Viu alguma coisa, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Isso. Né? Não custa. E, como eu disse, seja a criança típica ou atípica, uma fono, uma TO, uma psicóloga, uma psicopedagoga não vai matar. Pelo contrário, só ajuda. Ajuda qualquer criança, né? Exatamente. Mesmo fora do espectro, ajudaria. Ajuda, E aí a gente foi com ela lá. E é incrível, porque ela, por exemplo, às vezes ela tem crise hipersensorial, ela, antes de sair de casa, a mesma meia. Geralmente a gente, quando sabe que ela gosta de uma coisa, a gente já compra de vários, né? Aí ela usou a meia, né, aquele modelinho, na segunda, na terça. Quando você vai pôr na quarta. Eu não aguento, tá me apertando, tá me pinicando. Mas se ele é igual que você usou ontem, é a mesma. Não aguento, eu vou sem meia pra escola. Ai, grita e chora. Aí quando eu giro o carro na esquina, a menina se transforma. Aí entra na escola e começa a falar. Não. Aí você fica lá dentro no carro.
Meu Deus, eu não sei meia hora. Sofrendo por causa de uma amiga. E ela entra como lady e pra escola tudo Bem é plena. plena, normal. Aí você fica escutando, não, vocês estão demais. Eu digo, não, mas você não sabe. Quando ela chega em casa, aí ela coloca pra fora. E muitas vezes eu tenho que entender, por exemplo, algo que aconteceu lá no dia de aula, quando ela chegou, afeta. Então nada tá bom na hora que ela chega. Uhum. Ah, essa comida tá ruim, esse cheiro tá ruim. E agoniada, tô agitada e não quer dormir. Poxa, aí eu tenho que identificar, né? Aconteceu Aconteceu alguma alguma coisa. Mas lá tava tudo normal, Mas né? lá tava tudo normal. Olha a subjetividade, né, da pessoa, É. da criança. É. Lá tá tudo normal, mas aqui não. E é diferente do Miguel. Exatamente. Aí você tem dois jeitos de tratar, duas personalidades completamente distintas, né? E eu digo que é um guerra de todo dia. Então, muitas vezes algo vai afetar ela que não vai afetar ele, que não afeta Pedro, que é o mais velho. E você lidar com tudo aquilo é muito difícil. E fora os pitacos, né? Não, isso surge o Porque tempo todo. eu acho que da escola, a família, ou até pessoas que nem têm a mesma convivência contínua em casa, assim, você acha que, filho, Não, pior- nada. Demais desse menino. Você não acha que um castigo bem dado resolve, não? Rapaz, eu posso começar testando em você. Né? Podia ver, porque é complicado. Só sente quem tá. Quem tá passando. E você tem que ter muito amor É. em cima, né? E por às vezes você não se entende. Acho que a pior coisa possível é quando você compara. Então, a comparação não pode existir. Nem com a criança típica, e principalmente entre irmãos e essa coisa toda. Então, cada um é de um jeito, cada dia é de um jeito, mas eu acho que tudo volta àquilo, é o amor, o carinho e a acolhida. Então, diante de tudo isso, até eu como profissional já prejudica às vezes um pouco. Não vou dizer prejudica, porque é onde eu vou investir meu tempo. Então, hoje eu trabalho com consultorias, eu tenho a minha vida de trabalho, mas que hoje foi reduzida a meio período. Porque eu sei que meio período eu tenho que acompanhar na terapia, eu tenho que estar junto para criar as narrativas. E é fundamental, né? Exato. A presença dos pais. O fato de ser design me ajuda, porque às vezes eu crio um material próprio. Né? Então, por exemplo, o Miguel foi fazer prova de multiplicação e bombou, ferrou-se na escola. E chegou em casa. E eu sei da capacidade que ele tem. Aí eu digo, meu filho, o que foi? Não, eu não entendi. Eu digo, vamos trabalhar com coleguinhas. Multiplicação são coleguinhas que vão se unir várias vezes. Aí criei uma historinha, desenhei os bonequinhos, aí ele entendi. Mas, rapaz, quando ele fez esse entendi, aí o menino virou uma máquina de calcular. Mudou tudo. Né? Mudou. Aí fez a reparação 10. Então, agora por quê? É que a professora não tinha capacidade? Não, porque também não é fácil você ter uma turma com um monte de aluno misturado. Mas é porque também tem que ter em casa. Você não pode simplesmente largar uma criança numa terapia, largar uma criança na escola. Isso basta, né? Não, aí é feito o sonrisal e colocou lá e sai pronto. Não é. Não, tem que ter o trabalho em casa. Né? Tem que ter essa acolhida. E hoje é isso. Então, hoje eu divido muito o meu tempo e a minha esposa para a gente dividir. Por quê? Porque não pode faltar essa atenção. A gente respira e sente que eu tenho uma criança que precisa de um pouco mais de atenção, mas que isso que eu estou plantando na vida dela hoje vai me gerar um adulto funcional, autista e pleno, e que vai ter a profissão dele. Em nome de Jesus eu creio nisso, e que vai ter a família dele e que vai dar os frutos dele para a sociedade. Mas para que isso aconteça, aí a gente precisa trabalhar desde pequeno. É verdade. É o problema, às vezes, quando você vai se enganando e vai empurrando, aí você vai perdendo tempo. Porque a mente da criança é uma esponja. Então, com ele, eu comecei, porque com 2 anos e meio a gente já estava lá na batalha. Maria, assim que viu os traços, também. Ainda bem que foi ele primeiro. Imagina se tivesse sido Maria primeiro. Quando é que iam enxergar esses traços? Provavelmente eu não iria enxergar. enxergar. E hoje tem uma quantidade grande de adultos que se descobrem depois. É verdade. Né? E o que é interessante você descobrir que está no espectro ou não, é você trabalhar com as suas limitações. Não impede de você ser funcional. Mas, por exemplo, tem crianças que não aguentam o barulho. E pode ser que aquilo ali não melhore na vida adulta. Então, ele não vai poder produzir? Vai. Só que ele vai ter que escolher onde ele vai atuar, como ele vai atuar
né? Tem pessoas hoje que não aguentam o som da mastigação do outro. Uhum. Então ele vai criar o quê? Artifícios. Mas se ele sabe que ele tem aquela condição, é muito mais fácil. É como aconteceu com o Miguel. Ele aprendeu que no desenho ele relaxa. Antes do desenho teve uma, que era engraçada. Ele não faz mais não. Mas ele tinha que tirar o sapato E sentir o geladinho do chão. do chão. Aí, tá. A professora não pode tirar o sapato. Mas depois a gente teve uma, que foi a do primeiro ano. Nossa, que ali foi um tesouro. Assim, que foi engraçado. Ela aprendeu com ele, ela apaixonou-se. Hoje ela estuda para atuar na área. Olha Que legal. Porque ela se encantou. Então, quando você encontra gente com empatia e com amor mesmo, porque tem que ter amor. Identificação, né, também. Porque existe, eu estou falando de um caso moderado e um leve. Existe o grave. Só quem sabe o que aquele pai passa é ele, que aquela mãe passa, ou que aquela família, porque move todo mundo. Né? E hoje é engraçado que meus filhos, todos eles sabem o que tem. A gente já explicou e reforça sempre. Então, hoje, Pedro inclui Miguel nas brincadeiras. Às vezes os coleguinhas fazem, ei, não vamos brincar com ele não, porque ele não sabe não. Pedro faz, então eu não vou também não. Olha só. Que legal. Certo? Porque ele sabe, é só ter paciência com ele. Né? Agora é engraçado que em casa depois ele tem... Mas é muito legal, porque assim, futuramente, ele, na sociedade, né, Pedro, né, o mais velho, Isso. ele vai ter uma outra visão sobre tudo. E possivelmente Miguel e Maria também. Porque eles foram acolhidos em casa, mesmo sabendo a condição, né? E a pessoa vê, acima de tudo isso, o amor que existe, né? E eu acho que muda o olhar para a sociedade, muda o olhar para as outras pessoas. Um dia desse eu conversei com uma amiga minha e ela até fez uma live. Ela descobriu que o filhinho é autista. E aí, na live, eu achei muito interessante. Quando você falou agora, eu me lembrei dela. Da fase da negação. Eu acredito que essa fase, ela é comum para todos. Sim. De você ter essa resistência inicial. Mas depois que você entende, aceita, você vai buscar formas de melhorar a condição de vida do seu filho. E você vai lutar pelos direitos dele. Uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante é que tem uma lei, né? Específica. E nessa lei fala que a sociedade é responsável por garantir os direitos daquela criança. Ela disse, não sou só eu que sou responsável. Não é só meu marido ou a irmãzinha dele. É você que é meu vizinho. É você que vai me atender na padaria. Você tem que entender que ele pode ter aqui que se incomodar com o barulho da maquininha do seu caixa. E você tem que entender isso e a gente junto vai garantir o direito dele. Então, assim, eu acredito que muito mais do que um trabalho coletivo em casa, com os profissionais, com os familiares mais perto, é algo que é do interesse de toda a sociedade. Isso. É muito importante. Aqui, a comunidade em Campina Grande é muito atuante. As associações são diversas. Então, quando tem projeto de lei, o pessoal vai, se junta, já teve encontro no fórum, se bateu, e os planos de saúde tiveram que atender, que foi uma das primeiras cidades do país. Né? Teve um movimento, teve há pouco tempo na Praça da Bandeira também um movimento que estavam querendo tirar alguns direitos e as pessoas, de verdade, os pais se unem, porque na verdade você sente a dor do outro, né? E isso também cria grupos onde você pode buscar e deve buscar informações, né? Como eu disse também, existe o lado comercial da coisa. Sim. Tem muita gente que vê, está aumentando cada vez mais os diagnósticos, e tem gente aí que vê a oportunidade de negócio. E não é um negócio. Quando você vive em casa, você vê que não é. Então, geralmente a gente procura mesmo, a gente, dentro dos terapeutas, conversa, acompanha. Ele faz uma anamnese sempre com o pai, no começo. E é de mão dupla, porque na anamnese eu também já falei aquele terapeuta ali. Né? Se eu vejo um cara robotizado, com pressa, olha... Obrigada. Pronto. Tchauzinho, até Valeu, mais. Eu acho que para o que a gente quer, talvez não encaixe, para outra pessoa talvez sim. Porque são diferentes abordagens, são diferentes cabeças e pensamentos, né? Mas eu acho que pai, mãe, ele tem que estar sensível a isso. Ao filho, ao profissional que está com o seu filho, né? Ao entorno, aos outros que estão perto, né? Muitas vezes não é fácil, muitas vezes você vai em busca das terapias e você está com o seu filho, por exemplo, no meu caso, é um caso moderado,
Mas ali naquele entorno onde eu estou vai ter casos gravíssimos. E muitas vezes crianças, ou adolescentes e adultos vão ter crises ali. E você, às vezes, tem que se colocar no lugar do outro, né? Para ajudar. Às vezes você encontra um pai que está meio perdido. Então, assim, não se iniba, né? Se às vezes você enxerga algo por viver e vê uma pessoa que está com algo parecido, mas está em negação, você chega lá, é como dizer, eu acho melhor, talvez pega pelo excesso, mas pela falta não, né? A gente precisou de incentivo externo, inclusive comigo, de pessoas falando, olha, dá uma olhadinha, verifica. Que às vezes É as delicado, pessoas têm, né? Mas têm precisa. receio, né, de falar, porque é algo... E, Alexandre, não sei se vocês fizeram ou aconselham, os pais também procurar psicoterapia? Lógico, precisa, Pra porque lidar, né? Pra existem poder estudos lidar. que você lidar com um autista em casa, você tem a mesma atenção de alguém com estresse pós-traumático. Então, não é fácil. E você, às vezes, se doa muito, né? Quando a gente se doa, existe aquela história do avião, né? Põe primeiro a sua máscara, depois em quem está ao seu lado. Se você não tiver abastecido, você não tem como dar. E às vezes aquilo vai dando um estresse, né? Uma sensação de exaustão. Então, o pai e a mãe também precisam se tratar. Porque Isso muda aí toda a rotina da casa, né? Muda É. toda a rotina. É uma adaptação, É. né? É uma nova vida. é um conhecimento novo. E outro que é mutável. Então, por exemplo, às vezes ele está numa fase, aí sobe para outra. Por exemplo, para que eu estou me preparando? Como pai, vem uma adolescência aí. Aí eu digo, às vezes eu converso com minha esposa, tu já imaginou um adolescente apaixonado de uma coisa? E um adolescente com hiperfoco? Você já imaginou o que vem por porque aí? além das questões que o próprio TEA, ele coloca, né, em cada um de forma individual, as fases de desenvolvimento, elas são comuns. Sim. E elas vão acontecer, por exemplo, vai ter uma birra de uma criança que vai ser diferente de algo relacionado ao TEA. Durante o desenvolvimento, vai ter algum problema de talvez, aprendizado pelo desenvolvimento natural. Pode ser resolvido de uma forma ou de outra e tal. Então, tudo isso vai acontecer e vai ter que ter um olhar diferenciado desse pai e dessa mãe, que também vão precisar de cuidados. Lógico. E você tem que estar sensível. É engraçado isso, porque tem hora que é birra mesmo. Só que você consegue identificar com o tempo, você acha a birra e acha a crise. Então tem. Agora, às vezes, a birra gera uma crise. Entendi. Então você tem que definir antes dela chegar nesse estágio. Né? Ou seja, é conhecimento, né? Conhecer a criança. E repassar, inclusive, para ele. Sim. Por exemplo, com Maria, quando ela entra em crise, aí a gente diz, olha, filho, não é a roupa que está te fazendo mal. Tem alguma coisa aí que você não está gostando. O que é? Não sei. Então vamos lá, vamos tentar ver. Agora tem hora que você fica perdido. A gente eu digo, hoje para mim como homem não é vergonha dizer, abracei com minha esposa e choramos em conjunto, né? Tipo assim, teve uma crise que ele teve em frente a um supermercado que eu precisei tirar, eu saí com ele e a gente ficou dentro do carro 2 horas. Foram 2 horas para poder equilibrar, né? E assim, quando acaba, você tá exausto, você tá acabado, aí depois você pensa, meu Deus, só foi uma, e para frente, aí começa, aí a ideia não, é um dia de cada vez, não adianta. Vamos viver hoje, né? Vamos resolver hoje, tá? Vamos ver, ele tá bem agora, tudo. Aí depois conversei com ele, nem se lembrava do que... Nem sabe porque, na verdade, até lembro na época, foi por causa de uma máquina daquela de tirar o sino. O nível de frustração, quando ele tentou, pegou, a máquina abriu e caiu. Nossa. Então, hoje, por exemplo, aí eu vou proibir dele usar a máquina? Não. Mas antes dele usar hoje, eu digo, olha, pode pegar, pode não pegar. É muito mais fácil cair. Se cair, você não pode ficar com raiva, porque isso acontece. Você quer ou não? Aí tem hora que ele olha e faz, não. Aí vai. E tem hora que faz, quero. Aí vai. Aí perde. Aí, ai, meu Deus. O papai avisou, foi? E agora? Vamos fazer o quê? Aí a gente tenta regular, né?
Eu nunca tinha pego um bicho daquele. Aí Deus foi tão bom que me fez pegar uma vez. Eu peguei e dei a ele. Aí, como ele disse, eu tenho um polvozinho dele. Eu tenho um polvo raro, porque não era coisa rara, porque nunca saía da máquina. Eu também não consegui mais nunca. Que legal. E, Alexandre, então, o que é ser pai de autista? O que é ser? Como que você consegue definir isso? Primeiro, ser pai de autista é você estar preparado, assim, preparar para extremos. Bons e muito bons. E ruins também. Pai de autista é você confiar no amor que você tem pelo seu filho, principal. O conhecimento, eu estudo, sempre estou estudando, mas o conhecimento ajuda muito. Mas o acolhimento, ele se sentir seguro, é a principal coisa. Ele sentir que tem uma pessoa para ele ali. E quando ele estiver entendendo o que ele está sentindo, ele não estiver entendendo. Ou ele está numa crise, ou ele está muito bem, tem uma pessoa ali. Então, eu acho que isso é o principal. É amar e desejar assim. Não é uma cura, não existe cura. Assim, poxa, eu vou fazer o meu melhor para que ele seja a melhor versão dele mesmo. Com a limitação que ele tiver. Seja A, B ou C. Mas que dentro das limitações ele conheça e dentro do melhor possível ele seja o melhor. Não o melhor do campeão, mas assim, ele dá o seu melhor. Né? A melhor versão dele. A melhor versão dele mesmo, né? Procurar ser o mais funcional que ele puder, né? E ter uma vida normal. E ser ciente também dos direitos e deveres, né? Isso é complicado, às vezes. Falou dever, eu me lembrei, voltando só ao assunto, que às vezes eu tô com ele e eu posso pegar a fila. Diferencial, né? Aí você tá na fila e o caixa olha pra você. Você tá me tirando, né? Você tem que explicar, né? Esse menino é autista, ó, ele tá olhando pra mim. Existem níveis diferentes, né? Então, muitas vezes você tem que se fazer valer e ensinar eles também a fazer valer o direito que eles têm. Né? Que não tá ali, não é por nada. É por muita luta de pais, de profissionais que estão aí batalhando todo dia. É verdade. É uma luta. É uma luta diária, né? E pra gente finalizar, tem aqui em Campina, você conhece, quer divulgar algum lugar, né? Meu pai, né? Se descobriu que o filho é autista, onde ele pode ir? Tem ONG, tem alguma ferramenta? Sistema público também, público. né? Tem diversos canais que você pode procurar. Eu vou preferir não me ater a diversos, mas tem, por exemplo, tem a AMA, tem clínicas, mas o ideal mesmo é você tentar procurar no início os profissionais que vão te atender. Então é multidisciplinar. Então geralmente você vai procurar um pediatra de sua confiança, porque você tem que avaliar o biológico também. Procurar um neuro, eu acho que principalmente que você se sinta à vontade, que você conversa, ver as qualificações, se é um neuropediatra, né? Se já trabalha na área, ver, pesquisa direitinho, porque tem. Né? E dentro desse acompanhamento, você procurar profissionais que te dê um certo porto. Né? A ideia é que você se sinta acolhido também por aquele. Eu estou falando uma experiência por mim. Quando eu atendo, eu conheci médicos aqui que em um ano a consulta dele era R$250, barato, porque é caro. Né? Em menos de um ano, o cara está atendendo a consulta de 1.000 sem retorno. Nossa. Que quando você entra na sala, você não é ninguém. Você é pai, mãe e criança. Né? Então, tentar correr disso aí. Né? Sinta-se acolhido. Tente ver se aquele conhecimento que aquele profissional está passando está te fazendo bem. Né? E iniciar as terapias também. Procurar ver as qualificações dos terapeutas. Tem muitos e muitos qualificados aqui na cidade. Então, é difícil dar uma receita de bolo porque não tem. Não tem. Né? Então, e procurar as associações. E aí é bom fazer visitas em cada uma, porque as associações, elas têm linhas diferentes também de atuação. Então, não existe aquela que é melhor, é pior, mas aquela em que você vai também se sentir acolhido. Né? Fora que tem muito conhecimento disponível, muito mais fácil do que há alguns anos atrás, né? Tem, inclusive você tem acesso a livros, a canais de pessoas, Cursos. Tem podcasts também, né? Tem curso que você pode fazer, e aí, eu acho assim, você tem o auxílio dos terapeutas, mas o principal terapeuta é o pai e a mãe. É verdade. Né? O conhecimento vai te ajudar,
mas a sua sensibilidade eu acho que é É o o norte. fator primordial. É né? verdade. Progresso é lá, né? Dentro de casa que vai conseguir um progresso. É verdade. Exatamente. Nossa, foi ótimo. Muito Muito bom. obrigada. Muito esclarecedor, Muito né? esclarecedor, sim. Provavelmente terá né? Vamos chamar você Vamos. novamente. E a Alexandre do lado de cá. E depois vamos Foi trazer do lado de lá. a mãe também, né? A Isso. Daniela. Daniela. Daniele. Daniele. Para ver a visão dela também, né? É. E trazer o casal aqui, eu acho que é muito enriquecedor, né? Para quem está lá do outro lado, quem está nos escutando e está passando, né? Ou descobriu agora, ou também está ali, é um conforto, É é um verdade. incentivo. Se identifica, Se né? identifica, isso é muito importante. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço, né? Nós que agradecemos. Obrigada, Alexandre. Valeu. E é isso. E por hoje, ficamos por aqui. Nos sigam nas redes sociais, @Papo em Mente no YouTube, no Instagram, @Papo em Mente, no podcast não, Spotify. E dúvidas, críticas, sugestões. Estamos aqui. É isso aí, porque a gente é diferente, Mas Mas o o papo papo é é em imenso. é mente. isso aí. Tchau, tchau. Tchauzinho.